estudei à tarde um pouquinho, né, pra gente ter a... Eu anotei o número de jogos que você tem pelo Corinthians e fui pesquisar os jogadores que não têm esse mesmo número de jogos. Tá. Eu peguei o nome de 5 caras que não têm o mesmo número de jogos do Fabinho. Eu vou lembrar de cabeça que eu não tô achando, já anotei aqui. Paulinho não tem 247 jogos pelo Corinthians. Monstro. O Craque Neto não tem 247 jogos pelo Corinthians. Não. Emerson Sheik não tem 247 jogos pelo Corinthians. Só pra você ter uma noção do tamanho que o Fabinho é pro Corinthians. E tem mais outros 2 nomes bacanas aqui. Renato Augusto não tem 240. E o Jadson também não tem. Só para ter uma noção do tamanho do Fabinho. E você volta pro Corinthians em 2008? 2008. Depois da Série B. Você né? joga o Caiu. Paulistão? Não, você não joga a Série B com o Corinthians. Não, eu jogo a Série B, né? Joga a Série B com o eu Corinthians em 2008. vim E pra- como é que pra foi cá. essa volta? Você vem com o Mano mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com o professor Mano, né? Cara, eu tinha feito 2 anos muito bons na Europa, na França. E eu começo a calhar na questão do imposto, né, cara? Que eu pagava 50% de imposto. E os caras, pô, você vai renovar, tira imposto, mas a gente não faz isso. Eu falei, mas vocês têm que fazer, porque os outros brasileiros não têm imposto. Mas o salário que você recebia, você deixava metade? 50%. Rapaz do céu. Isso na França. Na França, Aí... Mas a França era assim com todo mundo. Então, é que cada jogador tem a sua particularidade, né? A gente, com os brasileiros, a gente conversava lá, cada um tinha a sua situação, mas isso começou a me incomodar um pouco, porque eu tinha mercado onde financeiramente eu ia ganhar mais, né? Que eu não tinha toda essa oneração do imposto. E aí, cara, eu começo a ter um problema com o treinador, cara, que é fantástico. E é aquele negócio, quando você é um jogador muito de boa, muito tranquilo, que eu sempre falo, eu acho que eu deveria ter um pouco mais doido, ter dado um pouco mais de trabalho, né? Aí ele começa a me tirar do time, começa a me deixar um pouco de lado, os caras me chamam para... Aí você começa a ver que a sua condição dentro do clube, ela tá dependendo da questão de você assinar o contrato ou não. Aí eu falei, cara, deixa eu ver o negócio pra você, falta quanto para acabar aí? Falta mais alguns meses e tal. Eu falei, pra mim tá tudo certo, meu. Aí ele me tira um jogo, eu fico irritado. Eu não fico irritado porque ele me tirou. Eu fico irritado porque ele me deixou aquecendo 90 minutos. Aquecendo. E eu pedi para não ir pro jogo. Começou o jogo, ele mandou aquecer, não entendi nada, mas fui lá. Aí foi sacanagem, né? Não, desse jeito. Eu aqueci 45 minutos, voltei. Esse negócio de ser bonzinho. Aí eu cheguei no vestiário, perguntei pro preparador físico, alguém tá machucado? Não, é a opção dele. Começou o segundo tempo, ele mandou aquecer. Aí, cara, pro azar dele contra o Lyon. Tava perdendo de 2-0. Quem que era o técnico? Ele Quando deu 88, ele me chamou. Eu fiquei esperando 89, entrei com 90, tinha um escanteio, bateu o escanteio 91, a bola pegou na minha cabeça, 2-1. Você fez o gol? 2-1, no susto. Aí cheguei lá, os caras já sabiam que ia dar merda. Os caras, brasileiro artilheiro. Aí tinha um marroquino chamado Ali Rachedi, que é fantástico, que é o cara que descobria, né, os talentos pro Toulouse. Hoje ele aposentou. Eu falei, eu acho que eu não visto mais a camisa do clube pela falta de profissionalismo que vocês tiveram comigo. Sempre respeitei vocês, então vou embora. E aí eu venho com uma reunião com o Celso Barros montando um time, Renato Gaúcho. Eu sentei lá, ele botou o contrato, falei, nossa, cara, vou embora, vou agora pro Fluminense, vou embora. E aí me liga um diretor do Corinthians, cara. Puta, cara, o Corinthians precisa de você, o time, nós estamos querendo fazer uma reconstrução aqui, cara, você é um jogador que tem a cara do clube, puta, seria importante. E aí os franceses começaram a fazer um jogo duro também, eu queria sair. Aí eu olhei assim e falei, cara, puta, Corinthians Série B, né, meu? Corinthians é Corinthians, né, velho? Bate um negocinho assim, coração. Cara. E aí eu voltei, cara, puta, o Mano foi muito claro comigo, assim, o Corinthians passou muita dificuldade, e aí é o que eu falo, é o que a gente fala do tempo de trabalho, né? O Paulista que a gente fez foi horrível, com aquele monte de jogador chegando, sai jogador, a gente tem dificuldade para encaixar os jogadores que tá chegando, não era todo jogador. Os caras da sua posição tinha o outro Rincon, né? O Diogo. O Diogo Rincon era meia, ele jogava de meia, cara. Tinha o Perdigão. Tinha o Bóvio. Você entendeu? E o jogador não queria. O jogador, acho que o Corinthians. Eu não acompanhei a questão do Corinthians em 2007, né, no rebaixamento. Você estava na França. Eu estava na França. Mas eu acho que se criou uma animosidade tão grande que o jogador receia de vestir a camisa, se ia receber ou não, e aí começa a se consolidar o trabalho do Andrés, né? Que aí a gente tem aquele paulista, todo mundo na desconfiança, e depois o Mano consegue arrumar o clube, que a gente perde o título. Chegam jogadores base, que foi o teu caso, chegou até o Chicão, Alessandro. E aquele time do Corinthians da Série B? O Ilha Capita. Exatamente. Tinha uns figura, né? Você falou do Perdigão, tinha o Douglas. Nossa, esse aí era... E o Douglas, era muita resenha. Cara, tá doido, eu conheci o Douglas. Na verdade, a gente que pede... O Andrés, ele sempre tem uma liberdade, assim,
com os jogadores, uma proximidade diferente, né? E a gente faz 2 jogos, um contra o São Caetano e o Douglas era um 10 clássico, absurdo. O Douglas, ele preferia dar uma assistência do que fazer o gol, e ele era um cara acima da média, e a gente tem um contato com o Elias, Corinthians e Ponte Preta, cara, um jogador assim, sabe, box to box, cara, aí os caras, pô, o que você achou? Eu falei, não, pode trazer agora, vai ajudar, pô, cara, aí vem o Elias, vem o Douglas, e aí a gente consegue arrumar, vem o Christian, aí a gente perde a Copa do Brasil pro Sport lá, aquele jogo do Carlinhos Bala, e a gente sobra na Série B, né, cara? E aí, Você ganhou o primeiro 3-1 aqui, né? Não, 3-1 aqui, 2-0 lá. E aqui era pra ter feito o 4º gol, tava 3-0, um contra-ataque monstro, a gente tava 3-0 ainda. Não sei se foi o Acosta. Um contra-ataque, o Corinthians vacilou pra um gol do Sport. E teve lá também o pênalti no Acosta, que o Alice não deu, né? Foi pênalti aquilo lá, né? E assim, a gente já tinha feito um jogo com o Goiás absurdo, que a gente rebentou. Jogo, a gente foi essa virada? Foi a questão da uva, né, do Felipe. O Felipe arrumou uma confusão lá, um diretor saiu comendo uma uva, mas assim, cara, a responsabilidade toda da campanha da Copa do Brasil e da Série B foi da torcida. O que a torcida fazia, assim, cara, lotada, eu não lembro de ver não tinha um espaço assim no Morumbi, cara, era aquele barulho infernal. Nós estávamos lá em todos os jogos, eu fui quase todos. E, cara, assim, e aí ele arruma, o clube consegue se estruturar de novo, né? E aí prepara para a chegada do Gordinho, né? Então, pô, cara. E aí você ficou de 2008 até... Eu fiquei de 2008 até o final de 2009. Aí eu tive uma lesão séria, tive uma lesão feia no final da Série B, cara. Porque você ficou um tempo sem jogar, né? Tive a lesão, e foi uma lesão difícil, assim, porque a gente já tava sobrando com 12. Joelho? Eu estourei o músculo adutor, né, que segura a perna, né? Ele avulsionou, estourou trouxe um pedaço do osso. Total. E foi uma das... eu só tive 2, né? Eu tive artroscopia, mas essa foi muito dolorida, cara. Foi 4 meses e meio, assim, meu Deus do céu, pra voltar. E aí que eu tenho Foi meu primeiro contato com o Fábio Carilli, né? Porque o Corinthians já começa a ter uma gestão diferente, olhando para frente, e o Fábio vem ser auxiliar da casa, né? O Corinthians não tinha auxiliar da casa. E aí que a gente auxiliar tem fixo, né? A gente começa a ter um contato mais profissional. E aí... O Carilli trabalhava mais a defesa um período aí, não era? Com o Tite? Cara, depois? o auxiliar trabalha tudo. Você reveza ali. Que o Carilli foi lateral esquerdo, ele veio do 15 de Jaú pro Corinthians. Era um lateral esquerdo, eu acho que o Fábio passou no Corinthians também. Passou, ele veio do 15 de Jaú pro Corinthians, que ele não chegou a jogar. Isso. Ele jogou um outro jogo, ele ficou no banco.